Também me surpreendi por estar fria como gelo, dando a impressão de que cumprimentei um cadáver e não um ser vivo. Ele então repetiu: "Bem-vindo à minha casa. Entre livremente, parta em segurança e deixe um pouco da felicidade que traz consigo." E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guigo e hoje eu vou te contar as primeiras impressões que eu tive do livro Drácula de Bram Stoker. Essa edição que eu tenho do Drácula de Bram Stoker foi lançada pela Dark Side Books em 2018. Logo de cara, o que eu gosto muito nessa edição é a capa amarela, com o título do livro e o autor simulando a edição original lançada em 1897. E ainda falando um pouquinho da edição, ela tem o corte das páginas em vermelho, dando um tom bem legal, bem sanguinário pro livro, que tem a ver com histórias de vampiro, né? Por dentro ela é muito bem trabalhada com a trama do autor Bram Stoker, aqui um B e um S. O logo da Dark Side, o título do livro e algumas ilustrações. Tem algumas ilustrações no decorrer do livro também. E a edição que a Dark Side fez, nas primeiras 30 páginas, traz pra gente um texto escrito pela Márcia Luiza, uma cavaleira da Ordem da Transilvânia, que traz informações para que a gente saiba encarar essa obra como algo clássico, com escrita muito diferente e que não é do nosso tempo. Então já prepara um ambiente para a gente entender que é uma ficção também. Para que a gente não leia esse livro com olhos atuais e sim tente entender um pouco da época que ele foi escrito, no século XIX. E eu acredito que esse texto introdutório foi um excelente meio de preparar a gente para a leitura de Drácula, inclusive inserindo elementos que comparam a ficção da obra com a realidade na Europa, no leste europeu. Agora, entrando nos primeiros pontos da história em si, logo no começo a gente consegue perceber como os ingleses da época vitoriana se sentem superiores ao resto da Europa, principalmente aos europeus do leste, que são tidos como bárbaros e até um pouco animalescos aos olhos dos ingleses. E nesse começo somos apresentados ao Jonathan Harker, que é um jovem advogado inglês e ele está numa expedição para o castelo do Conde Drácula na Transilvânia, na Romênia. E o texto é como se fosse o Harker escrevendo um diário de anotações durante essa sua jornada na Transilvânia. E são nessas anotações justamente que a gente vê como o Harker se comporta como superior em relação aos europeus dessa região. Ainda no começo dessa sua viagem, a gente já começa a se deparar com o pavor que as pessoas desse local têm em relação a algumas superstições. Como no trecho em que a dona do hotel Golden Crown, reservado pelo próprio Conde Drácula para hospedar o Jonathan Harker, implora para que o advogado não continue sua viagem naquela data de 4 de maio, que dependendo do calendário pode ser também 22 de abril, que é uma data muito importante para algumas superstições locais. E ela implora isso mesmo que o advogado seja muito comprometido com o seu trabalho e ele não queira atrasar essa viagem. E por fim, depois de falhar na sua insistência, ela dá um crucifixo ao advogado, mostrando esse medo, esse pavor e mostrando que ela queria de alguma maneira defender esse cidadão. E durante a viagem ao castelo, na noite daquele mesmo dia, já somos apresentados a uma narrativa bem descritiva de uma noite aterrorizante numa viagem no meio do nada. É possível sentir o medo do cocheiro e dos outros tripulantes da carroça e visualizar muito bem a atmosfera sombria e a descrição da paisagem que é vista pelos tripulantes. A troca de carruagens no meio da noite e a continuação da viagem ao castelo nos permitiu notar que o medo tomou conta do Jonathan Harker, a ponto dele se questionar se ele não devia ter esperado 1 ou 2 dias no hotel, como a dona do hotel implorou. Chegando ao castelo, não demora muito para que a gente seja apresentado ao nosso tão conhecido Conde Drácula. E ele é espetacularmente solícito e educado. Porém, segundo a descrição de Harker, as suas afeições são bem sinistras e bem diferentes do que ele já viu por aí, mesmo com todo esse preconceito diante dos romenos e de outras regiões do leste europeu. A gente nota que o Harker descreve o Conde Drácula de uma maneira muito diferente, muito aterrorizante. Bom, eu não vou mais me alongar muito na história para não dar spoilers. Isso tudo que eu contei está logo no começo do livro, então acredito que isso não prejudique a leitura de ninguém. Então vou logo falando que eu pretendo sim ler esse livro até o final. E vale comentar que na minha leitura até a página 60, Avião maldito. E vale comentar que na minha leitura até a página 60 eu tive contato com uma narrativa bem descritiva e até um pouquinho arrastada por conta disso, mas muito rica e aterrorizante. Provavelmente será uma leitura mais demorada que o comum, mas acredito que valerá super a pena ler até o final. E se você quiser saber como essa história vai se desenrolar, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum outro vídeo sobre Drácula de Bram Stoker, ou outras obras clássicas da literatura de terror, fantasia e ficção científica. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você já leu ou pretende ler o livro do Drácula. Eu fico por aqui, mas acredito que você pode gostar desses outros vídeos aqui. Até a próxima. Tchau!